Olá pessoal, aqui é o pastor Robson Gondim, espero que todos estejam bem, bem-vindos ao canal. E o motivo da edição desse vídeo, o motivo da postagem desse vídeo foi uma informação que recebi do Ministério Portas Abertas, um ministério espalhado no mundo inteiro que visa ajudar, apoiar aqueles que são perseguidos por causa do caminho. E eu quero dizer a vocês que fiquei chocado com as informações que recebi e eu quero compartilhar aqui com vocês que aproximadamente nesse momento, aproximadamente 50 países ao redor do mundo sofrem perseguição por causa do caminho. E sabe, meus queridos, eu quero dizer a vocês que isso tocou profundamente o meu coração, porque são muitos países. Nós temos aqui a lista mundial da perseguição de 2022, uma lista atualizada, e eu quero que você tenha um pouquinho de paciência para você ter uma ideia aonde essas pessoas estão sendo muitas vezes colocadas por trás das grades. Muitas vezes essas pessoas passam por terríveis aflições. Vocês sabem, quando retiram, por exemplo, algumas partes do nosso ser, e aí essas pessoas sofrem demais ali onde estão, naquele local. E não somente isso, não somente está por trás das grades, mas também muitos chegam no momento que tem que entregar o seu ser, né? Vocês entendem? Por estarem no caminho. E esses países, eu gostaria de ler aqui essa lista de maneira rápida, mas para você entender quantas pessoas estão passando por esses tipos de situação nesse momento. São eles Afeganistão, a Coreia do Norte, a Líbia, a Somália, o Iêmen, a Eritreia, o Paquistão, a Nigéria, o Irã, a Índia, a Arábia Saudita, Mianmar, Sudão, Iraque, as Maldivas, a Síria, a China, o Catar, o Egito, o Vietnã, o Uzbequistão, a Argélia, Mali, Mauritânia, Turcomenistão, Laos, Indonésia, Marrocos, Bangladesh, Colômbia, República Centro-Africana, Burkina Faso, Butão, Níger, Tunísia, Omã, Etiópia, Cuba, Jordânia, República Democrática do Congo, Moçambique, Turquia, México, Camarões, Tajiquistão, Brunei, Nepal, Malásia, Cazaquistão e o Kuwait. Sabe, meus queridos, nós como adventistas do sétimo dia, nós falamos muito da vinda do decreto dominical. Já faz mais de um século que abordamos esse tema, sabemos que isso vai acontecer e muitas vezes pensamos se nós vamos ser capazes de enfrentar esse tipo de aflição, aonde os nossos direitos serão tomados, aonde as nossas liberdades serão tolhidas, aonde seremos colocados em lugares que não desejaríamos estar ali, não é? Mas por todo esse século, por todo esse tempo em que falamos sobre isso, nós precisamos entender que do outro lado do planeta existem milhões e milhões de pessoas que já estão passando por uma situação que nós falamos que iremos passar um dia. O que eu gostaria de destacar aqui é que nós falamos sobre esse assunto, nós abordamos esse assunto da questão das perseguições, dessas coisas que os sabatistas irão passar um dia. Nós abordamos esse tema, existem muitas pregações sobre esses assuntos, mas nós não oramos quase nada, ou praticamente nada, por essas pessoas. E eu fico impressionado com o Ministério Portas Abertas. Não é um ministério adventista, é um ministério dos nossos queridos irmãos que fazem parte de outra denominação, e eles têm um ministério de intercessão por essas pessoas. Eles têm um ministério de ajudar essas pessoas, de uma maneira ou de outra, ajudar essas pessoas. E nós, como adventistas, realmente resta-nos somente o corar de vergonha, porque falamos que um dia, nós, como um povo, passaremos por aflições, mas já faz décadas e décadas e décadas que existem povos, tribos, nações que vêm sofrido terrivelmente por problemas relacionados a estar no caminho. Vocês sabem, por seguir o caminho.
Meus queridos, que vergonha para nós, como adventistas do sétimo dia, praticamente não orarmos por ele, nunca lembrarmos nos nossos cultos, não é? E quantas vezes eu mesmo, de terno e gravata, dirigi meu carro até o templo e ali vestido de maneira ali impecável, né? Falei tantas vezes da perseguição que nós um dia iremos passar e eu mesmo como pastor praticamente nunca lembrava de orar por essas pessoas. Pessoas que estão passando por situações que você não consegue imaginar. Privações que você não consegue imaginar. Nós não podemos falar aqui de maneira explícita, porque então virão, vocês sabem, aquelas coisas. O nosso canal, ele realmente sofreria algumas situações difíceis. Então, nós precisamos dizer a vocês, meus queridos, que eu já estive nesse lado, eu já estive nessa região chamada Janela 1040, uma região onde as pessoas sofrem demais por seguir o caminho, por andar no caminho. E ali eu estive presente numa igreja adventista do sétimo dia. E a igreja, ela não fica num nível normal das casas. A igreja fica debaixo do nível ali do chão, não é? É uma igreja subterrânea. E ali eu vi como a minha fé era fraquinha, pequenina, e vi como nós, como povo de Deus, temos que amadurecer a nossa fé, temos que ter um relacionamento com Deus profundo, porque como os irmãos lá naquele país me ensinaram, sabe, meus queridos, congregar naquela igreja, se as autoridades descobrissem, ou se as autoridades descobrirem hoje, no dia de hoje, se os irmãos que estão ali reunidos fossem descobertos, eles seriam levados imediatamente para um processo judicial e nesse processo judicial serem levados para trás das grades de maneira perpétua. Vocês estão entendendo com certeza o que eu estou falando. E o que mais me impressionou é que aquela igreja naquele país proibido, aquela igreja naquele país com as liberdades cerceadas, passando por uma situação tão difícil, mesmo sabendo da realidade de estarem atrás das grades para sempre, eles não deixavam de congregar. Tínhamos que cantar baixinho para que os vizinhos não ouvissem. E mesmo assim, também não poderíamos andar com o livro, não é? Vocês sabem, não poderíamos andar com o livro, aquele livro preto maravilhoso, cheio de promessas fantásticas. Não poderíamos andar com o livro porque se algum vizinho visse, alguém da vizinhança visse, poderiam nos denunciar. E a impressão que eu tinha no meu coração é que aquele povo seria um povo de poucas pessoas ali dentro, um povo medroso, um povo que não iria, não é, para adorar a Deus, mas a igreja estava sempre lotada, um povo feliz, um povo que louvava a Deus, e mesmo em face de terríveis consequências de estarem, atrás das grades, por estarem ali adorando o Senhor na beleza de sua santidade, mesmo assim, nunca paravam de ir à igreja. E eu participei ali daquela realidade e eu fiquei impressionado com aquilo. E eu pergunto a você, meu querido, você que estuda Apocalipse 13, você sabe que nós estamos às vésperas do cumprimento profético de Apocalipse 13, você sabe ali da besta que sobe das águas, não é? Você sabe também que está se erguendo o poder, eles estão já de mãos dadas da besta que ergue da terra. E se você quiser saber mais um pouco sobre quem são essas bestas, procure aí nos meus vídeos, vai ter um vídeo falando sobre a besta do Apocalipse, você vai entender. Esses poderes estão prontos para exercerem o seu poder repressor. E eu quero dizer para vocês que se a sua igreja,
se você soubesse que no próximo sábado, aqueles que estivessem na igreja estariam de maneira perpétua agora levados para ficar atrás das grades de maneira perpétua para sempre. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo agora. Se essa lei fosse divulgada agora em nosso país, você iria para a igreja próximo sábado? Você iria? Sabe, queridos, nós temos que amadurecer a nossa fé. Nós temos que clamar pela unção do Espírito Santo. Nós temos que buscar essa unção, essa presença, porque é ela que nos dará coragem para terminar o trabalho. Eu tenho visto tantas coisas. Eu já vi pessoas sendo colocadas nessa situação, levadas vivas para aquela situação, e mesmo em face disso aqui que vocês estão contemplando, elas não gritavam, elas não estavam desesperadas, elas não estavam aflitas, mas em seu semblante eu via paz. E eu não via manifestação nenhuma de gritos ou qualquer outra coisa parecida, mas eles estavam ali enfrentando isso aqui sem parecer na sua face que estavam nessa situação, mas eles pareciam, na verdade, estar na presença de anjos que estavam ali consolando eles, guardando eles. E assim também foi no passado, né? Na época das grandes cruzadas, na época, vocês sabem, em que aconteceu a Santa Inquisição, milhões e milhões e milhões de pessoas colocadas nessa situação, mas elas simplesmente, muitas estavam cantando, louvando a Deus, muitos com um sorriso no rosto. O que é que acontecia com eles? O que é que acontece com esse povo que está passando agora, nesse momento, por essa situação? A única explicação: a unção do Espírito, o poder do Espírito sobre eles, a presença de anjos celestiais. Então, meus queridos, nós passamos aí uma época onde muito se falava sobre a COP26, não é? E depois da COP, aparentemente nada aconteceu, e muitos sorriram, contavam piadas e falavam nada aconteceu. Mas presta bem atenção, viu? Você que pensa assim, abre bem os seus olhos. As leis azuis, que eram leis que o governo obrigava as pessoas a descansar no domingo, estão sendo cada dia mais citadas em várias notícias. Alguns políticos estão começando a fazer uma agitação em torno desse assunto. Sindicatos querem descansar no domingo. E se você se informar direito, você vai entender que nós que guardamos os 10 mandamentos, nós que guardamos o dia do Senhor verdadeiro, o sábado do 7º dia, muito em breve, está muito, muito perto o dia em que tudo aquilo que está acontecendo com os nossos queridos desses países que eu li para vocês, tudo aquilo que está acontecendo com eles por décadas e décadas e décadas, que nós nem oramos por eles, vai acontecer muito em breve conosco. Então, assim como o Ministério de Portas Abertas, eles têm um dia no ano em que se congregam e oram pelas pessoas que passam por esses problemas por causa do caminho, sofrem todo tipo de situações por causa do caminho nesses países onde o Evangelho não se pode ser vivido, ser pregado. Então, eu quero fazer uma sugestão. Eles têm lá o domingo, deixe-me ver o termo correto aqui, é o domingo de orar pela igreja perseguida. Domingo da igreja perseguida. Eles vão ter agora em 2020
2022, cada ano muda um pouquinho, eles vão ter agora em 2022, creio que será em junho. E eu quero fazer aqui uma santa convocação. Por que não termos um sábado de oração pela igreja perseguida no mundo? Porque, meus queridos, um dia, muito breve, esse dia está chegando, nós vamos precisar muito de oração e de que intercedamos uns pelos outros, nós, dessa parte aqui do planeta. Mas que tal agora começarmos aos sábados? Todo sábado, por que não? Todo sábado orarmos por esses queridos, esquecidos, por trás das grades, padecendo por todas essas situações. E nós agora somos chamados, convocados para orar por eles. Vamos exercitar essa intercessão, que possamos ter vergonha na cara como adventistas do sétimo dia, vergonha na cara, porque eles não estão sendo perseguidos desde ontem, não. Eles não estão sendo perseguidos desde o ano passado, não. Fazem décadas e décadas que esse povo sofre. Esse povo lá no país do dragão, lá o país vermelho, vocês sabem, Xing Ling, né? E muitos outros países que estão sofrendo as coisas mais tremendas e nós quase não lembramos ou nunca lembramos de orar por eles. Vamos agora nos unir, queridos. Vamos agora nos unir em intercessão, com fervor por esse povo, porque um dia, e esse dia está muito perto de chegar, será a minha vez e a sua vez. E aí vamos querer que outros intercedam por nós. Que o Senhor te abençoe, que nos unamos nessa grande intercessão mundial pelo povo perseguido por causa do caminho e que eu e você estejamos juntos, clamando por alívio, clamando para aqueles que não têm alimento, para que o Senhor seja o pão da vida para eles, aqueles que estão morrendo de sede, para que o Senhor seja ali, sacia a sede deles como a água da vida, para que sejam abençoados com a anestesia do bálsamo de Gileade e para que recebam a plena unção do Espírito e que nós também recebamos essa plena unção. Que Deus abençoe muito você, meu querido, minha querida, que está nos assistindo. Maranata, o Senhor Jesus logo vem. Graça e paz para você e até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.